Deus escolheu salvar o homem. Nós somos salvos por Deus mediante a sua misericórdia, a sua graça, mediante seu glorioso poder e misericórdia. Essa é a verdade que retrata as Sagradas Escrituras. Nós não fomos salvos por conta de algo que nós fizemos, mas por conta daquilo que foi feito. Que você possa compreender o texto do qual aponta para esse sentido, que você possa compreender o que a Sagrada Escritura nos diz acerca disso, que você possa ter a plena convicção daquilo que Deus te chamou para ser. Bom dia a todos. Hoje vamos tratar do artigo de número 10 da Confissão de Fé Helvética. E depois vamos abordar os 4 capítulos da Bíblia do dia de hoje, de Zacarias 6 ao 9. Estamos quase terminando as Sagradas Escrituras. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado por intermédio de todas as coisas. Bom dia, que o reino avance. Vamos então para mais um dia. Olha o que diz a Confissão belga, a Confissão Helvética, no artigo 10. Essa daqui é a segunda Confissão Helvética, tá? Ontem eu acho que eu mencionei até a data errada. São muitas datas, né? Depois que eu fiquei pensando, porque não é 1562 escrita, ou melhor, 1562, 1566, que daí ela é promulgada. Eu acho que eu falei 46. Preste atenção, tá? Preste atenção ao que diz isso. Independente de quando foi escrita, ela não retrata a data dela, mas a data do qual Deus escolheu que essas palavras fossem perpetuadas através das Sagradas Escrituras. Aqui, esse documento, embora histórico, ele nada representaria se não estivesse contido aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Então, quando nós olhamos para esses escritos, nós olhamos apenas para o que as Sagradas Escrituras dizem. Tudo aquilo que é contrário às Sagradas Escrituras deve ser rejeitado. Nós não devemos dar margem para isso. Diz da seguinte forma: Deus nos elegeu pela graça. Deus, desde a eternidade, livremente movido apenas pela graça, sem qualquer respeito humano, predestinou ou elegeu os santos que ele quer salvar em Cristo, segundo a palavra do apóstolo. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1, verso 4. E de novo, que nos salvou e nos chamou com sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Jesus. Salvos desde a eternidade, antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. É muito interessante, né? Antes dos tempos eternos. Porque o pressuposto de tempo, quem precisa é o homem. Deus é atemporal. O tempo é a percepção do homem diante de uma realidade. Ainda assim, habitaremos na eternidade, do qual essa concepção também se perderá. Haverá somente um tempo, que é a eternidade. E eu vou muito além. Quando pensa a questão de tempo, pensa que tudo é eterno. O que você vive é a eternidade. O tempo que passou está eternizado, o tempo que haverá de vir já está eternizado do ponto de vista de Deus, e viveremos e habitaremos a eternidade. É muito importante pensar acerca disso, porque você daí compreenda a eleição de Deus. Pense que Deus não fez algo possível, ele fez algo determinado e objetivo. Ele escolheu salvar, ele escolheu guardar um povo para si, de maneira que se ele não houvesse guardado um povo para si, ninguém iria até ele. O homem, morto em seus delitos e pecados, não deseja Deus, muito pelo contrário, ele é claro um inimigo de Deus. Nós somos esse inimigo que lutamos com Deus a todo instante. Todo instante nós fazemos aquilo que desagrada a Deus, todo instante nós continuamos a exercer aquilo que faz com que Cristo seja mutilado, ainda que ele tenha morrido apenas uma vez. Nossas atitudes envergonham ainda constantemente quem ele é. Nós não
conseguimos por nós mesmos obedecer à vontade de Deus. Por isso que nós todos os dias estamos aqui clamando ao Espírito para que nos sustente, sendo capacitados a meditar nas Sagradas Escrituras, não apenas para termos conhecimento, mas para que possamos glorificar o nome de Deus. Nós não cultuamos a ignorância como algo a ser obtido. A ignorância nunca deve ser exaltada. Hoje nós vemos algumas pessoas retratando acerca disso, olhando que a ignorância não é um fator de salvação, tá? Você ser simples é diferente de você ser ignorante. Você ser humilde é diferente de você ser ignorante. Você conhecer as Sagradas Escrituras não te faz soberbo. Muito pelo contrário, quando você ler as Sagradas Escrituras, você se deparará com a humildade do qual as Sagradas Escrituras requer, vendo que você foi salvo mesmo sem merecer. O Senhor escolheu te alcançar, o Senhor escolheu te salvar, por razões escondidas somente nele, do qual nós nunca compreenderemos. Vamos para o próximo ponto. Então, Deus nos elege pela sua graça, desde a eternidade. Segundo ponto, somos eleitos ou predestinados em Cristo. Portanto, não foi sem medo, embora não por qualquer mérito nosso, mas em Cristo e por causa de Cristo que Deus nos elegeu, para que aqueles que agora se encontram enxertados em Cristo, pela fé também sejam eleitos, mas sejam rejeitados aqueles que estão fora de Cristo, segundo a palavra do apóstolo. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, verso 15. Aqui é algo importantíssimo. Examinai-vos a vós mesmos, conhecer a vós mesmos, se realmente está na fé. Essa é a reflexão diária que nós devemos fazer. Você, de fato, demonstra característica daqueles que vivem para a honra e glória de Deus? Você consegue viver de maneira que existe uma resistência entre você e o pecado? Você já não mais vive satisfazendo seus desejos da carne, que sabe que não glorificam a Deus. Observe que não satisfazer os desejos da carne é aquilo que a carne pede. A carne deseja intensamente coisas que são completamente contrárias à vontade de Deus. Talvez você fique pensando, desejar coisas, o prazer é repugnante. Não, de forma alguma, porque Deus estabeleceu o prazer como algo inerente à nossa vida. Você vai ter uma relação sexual, você tem prazer, mas o prazer ele é moderado. O prazer não é a causa da nossa existência. As pessoas que vivem pelo prazer, elas vão buscar um abismo. Busque isso em qualquer tipo de prazer, se delicie excessivamente de qualquer prazer e você se torna escravo dele. Então nós somos apresentados a uma moderação, a um cuidado, de forma que o prazer não se torne nosso Senhor. O prazer da comida vai redundar em gula. O prazer, o prazer em si mesmo vai redundar em vaidade. Tudo isso, o excesso, vai causar deturpações. E nós sempre buscamos o excesso. Nós não se satisfazemos com pouco. A única coisa que nós se satisfazemos com pouco é com relação a Deus. É muito sério isso, tá? A única coisa que nós satisfazemos com pouco é em relação a Deus. Observe que isso é verdade. Olhe para dentro de si e veja que isso é verdade. As outras coisas você quer o máximo, mas Deus nós queremos em doses homeopáticas, porque senão seriam loucos, seriam bitolados, seriam um radical. A única coisa que nós deveríamos desejar em excesso, nós não o fazemos. O principal mandamento é amar Deus sobre todas as coisas. E nossa vida não manifesta esse amor. Eu me incluo nisso, tá? Eu me incluo nisso. E por isso que eu vigio todos os dias para que outras coisas não tomem o lugar de meu Deus na minha vida. Como é fácil as coisas tomarem lugar de Deus em nossa vida. Aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz
predestinados em Cristo Jesus, nós ainda desprezamos tudo isso que ele fez, talvez porque não reconhecemos tamanha dádiva. Por estarmos presos a espaço-tempo, nós não conseguimos contemplar a eternidade. Nós imaginamos coisas que não têm o mínimo sentido, o mínimo nexo, por não conhecermos as Sagradas Escrituras e não dependemos dessa vontade. Esses textos, o qual ele menciona, ele nos dirige a uma reflexão profunda. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Grave isso, grave isso, grave isso. Quando estou falando essas coisas para vocês, eu não quero afrontá-los. Eu quero simplesmente que vocês tenham ciência do que as Sagradas Escrituras dizem e busquem contemplar quem de fato é Deus. Deus é seu Senhor e seu Salvador. Ele é aquele que te chamou do nada e te entregou tudo. Você que estava perdido, ele te alcançou. Ele escolheu te salvar. A salvação não é algo que é meramente ofertado ao homem. Deus, de fato, chega até lá e arranca o homem das densas trevas, assim como diz as Sagradas Escrituras. Ele diz assim no terceiro parágrafo, no outro ponto. Somos eleitos para um fim determinado. Finalmente, os santos são eleitos em Cristo por Deus para um fim determinado, que o apóstolo esclarece quando diz: Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória de Sua graça. A predestinação está retratada nas Sagradas Escrituras de maneira integral, desde Gênesis a Apocalipse. Você vai ver os indícios dessa predestinação tão bem descritas nesses capítulos da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do verso 4 ao 6. Nós vemos então claramente ele nos escolhendo nele antes da fundação do mundo. Como isso ocorre? Não cabe na nossa intelectualidade. Mas você sabe, antes de tudo existir, de tudo já existia. Tudo já existia porque tudo é Deus. O resto são tudo criaturas. Então passamos a invadir o espaço-tempo e ali já com tudo escrito durante toda a eternidade. Não há de pensar em um Deus que não sabe no seu amanhã, que não sabe no seu daqui 10 anos, no mundo daqui 100 anos. Não há como pensar em um Deus que não tenha o controle disso. Qualquer atributo de Deus que retire essa sua onisciência fará com que ele não seja um Deus. E nós nos curvamos diante de um único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que é representado pelas Sagradas Escrituras. Nós vemos dentro das Sagradas Escrituras os argumentos necessários para que nossa fé possa ser depositada ali. Não no sentido de que essa fé é algo meu, mas essa fé que me faz compreender aquilo que está escrito nessas palavras eternas. Que você possa glorificar o nome do Senhor, se curvar diante das Sagradas Escrituras e entender o propósito ao qual você foi feito, e o propósito ao qual você foi feito é render glórias a Deus. Deus não te fez para que te abençoe, mas para que você seja bênção para um corpo do qual ele chamou de seu corpo, da sua igreja. Então você foi feito com um fim determinado. Glorificar o nome de Deus. Você glorifica Deus por intermédio de tudo. Você glorifica Deus hoje, acordando cedo, meditando nas Sagradas Escrituras, trabalhando, ganhando seus recursos, gerindo muito bem os seus recursos, amando seu marido, amando seu filho, servindo a sociedade, vivendo de maneira do qual representa ele no meio do povo, no meio da sociedade, em meio ao mundo caído. Você é aquele que está sendo guiado por ele, de maneira que os seus princípios se tornem cada vez mais visíveis e reais. Diz assim no próximo ponto: devemos bem esperar acerca de todos? Embora Deus conheça os que são seus, e em algum lugar se faça menção de reduzido número dos eleitos, devemos, contudo, bem esperar acerca de todos, e não julgar apressadamente nenhum homem como rejeitado. São Paulo diz aos Filipenses: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Ora, ele de toda a igreja dos Filipenses, pela vossa cooperação
no Evangelho. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Devemos esperar acerca de todos. Do que se trata isso? Nós não julgamos as pessoas imaginando que eles são réprobos. Embora todos os indícios apontam para isso, nós não sabemos os planos eternos do Senhor. O Senhor pode escolher salvar aquela pessoa no seu último fôlego de vida. A sua palavra é pregada e este homem é transformado. Ou essa palavra já estava ali como semente e num lapso de tempo essa palavra se faz real e desabrocha a flor do qual representa a salvação eterna. Nós não sabemos, então nós temos a firme esperança de que a Deus somente pertence a salvação. Nós não somos aqueles que estamos aqui para condenar alguém, mas sim para proclamar o Evangelho, crendo que o Evangelho há de fazer aquilo que foi proposto quando estabelecido por Deus. Nós não olhamos então para as pessoas, olhando, ó, este é salvo, aquele não é salvo. Todos são potenciais irmãos em Cristo Jesus. Ainda que no espaço-tempo eles possam manifestar uma vida completamente repugnante e distante dos padrões estabelecidos por Deus, nós cremos no agir soberano de Deus e nós não tomamos a liberdade de decidir aquilo que só Deus sabe. Deixemos para Deus, mas continuemos a examinar a nós mesmos. Nós não olhamos para o outro como objeto ou não da sua salvação e olhamos sim para nós. Examinamos a nós mesmos conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Isso deve ser estabelecido na sua mente de maneira qual você não fique por aí olhando, nossa, aquela pessoa não é salva, ou pessoas daquela igreja não pertencem à igreja verdadeira de Cristo. Eu entendo ser também necessário avaliar aqueles que estão certos, aqueles que estão errados, mas nós não olhamos os excluindo, mas sim os amando, sendo objeto de nossa oração, clamando para que Deus tenha misericórdia, não que nossas orações façam com que Deus tenha misericórdia de alguém, mas demonstremos que também intercedemos e clamamos por um povo do qual Deus escolheu morrer por eles. E oremos para que muitas pessoas possam enxergar e conhecer o Evangelho de maneira genuína. Se não estiverem entendendo alguns pontos, me chamem, tá? Me chamem. Me chamem aqui, mandem mensagem ou mandem direct depois. Às vezes vocês sentem vergonha de retratar algumas questões. Não tenho problema também se você achar alguma coisa diferente de mim, pode colocar aí, tá? O máximo que eu posso fazer é ignorar algumas coisas. Então nós vemos que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em Filipenses capítulo 1, verso 3 ao 7. Outro ponto, sobre se são poucos os eleitos. Talvez você já tenha se perguntado a isso, sobre ser pouco ou muitos eleitos. Vocês já pararam para meditar sobre a eleição de Deus, sobre essa predestinação? Você já nem achava que era bíblico isso? Como você pensa a respeito disso? Coloca um pouco sobre isso. Preciso de interação com vocês para que a gente possa também conversar. Pense que muitas pessoas acreditam de maneira completamente distinta disso, que não condiz com o que as Sagradas Escrituras dizem, tá? Não condiz com o que as Sagradas Escrituras dizem. É algo que eles amputam coisas primordiais do corpo de Cristo. Dessa palavra, do qual ela é latente em toda a Sagrada Escritura. Olha o que diz aqui. Sobre se são poucos os eleitos, e quando perguntaram ao Senhor se eram poucos os que seriam salvos, ele não respondeu que poucos ou muitos seriam salvos ou condenados, mas antes exortou todo homem a esforçar-se por entrar pela porta estreita, em Lucas 13, 24. E como se dissesse, não vos compete inquirir com muita curiosidade acerca dessas questões, mas antes esforçar-vos por entrar no céu pelo caminho estreito. A questão não é sobre o que o outro faz, mas o que eu faço. Eu sempre respondo, eu sempre falo isso. Quem não pode errar
sou eu. Eu não fico olhando para os outros o que eles estão fazendo. Eu observo o que as Sagradas Escrituras dizem e olho para a minha realidade. E quanto aos outros, muita misericórdia. Muita misericórdia, muita misericórdia, porque essa muita misericórdia foi estendida a você. Olha o quanto você foi perdoado, o quanto você foi amado, o saldo de dívida ao qual foi quitado, que você jamais conseguiria pagar. Olhe para essa realidade. Então, não fiquemos olhando para o outro com essas curiosidades, mas possamos nos colocar nesse caminho estreito e andar por essa linha que ela é muito reta e somente Deus nos sustentando. Mas ainda assim Ele nos capacita e nós assumimos essa responsabilidade. Continua o que deve ser condenado neste caso. Por isso, não aprovamos as afirmações ímpias que alguns dizem, de alguns que dizem: poucos são os eleitos. E como eu não sei se estou no número desses poucos, não me privarei dos prazeres. Outros dizem: se sou predestinado ou eleito por Deus, nada me impedirá da salvação, já certamente determinada, seja o que for que eu fizer. Mas estou no número dos rejeitados. Nenhuma fé ou arrependimento poderá valer-me, visto que a determinação de Deus não pode ser mudada. Portanto, todas as doutrinas e advertências são inúteis. Esse daqui é o pensamento completamente discrepante do qual pessoas podem supor em suas mentes. Ele continua dizendo: mas o ensino do apóstolo contradiz estes homens. O servo do Senhor deve ser apto para instruir, disciplinado com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então nós vemos essas frases que são pertinentes, não só naquela época, mas hoje também muitas pessoas pensam dessa forma. E aqui nós vemos um homem ser direcionado a viver para a glória de Deus, como Timóteo foi direcionado através das epístolas de Paulo e também capacitado por Deus. Então, que você possa viver, ser sóbrio em todas as circunstâncias, visando sempre a glória de Deus, de maneira a instruir todos aqueles que ainda persistem nessas dúvidas, que Deus te capacite para tamanha obra do qual nós somos dependentes dele. As admoestações não são inúteis pelo fato de a salvação vir da eleição. Algumas pessoas também não, talvez maliciosamente alegam isso. Falam assim: se você é salvo, não adianta você ficar gritando, fazendo advertências, porque admoestações está ligado a advertências, tá? Nem adianta você fazer isso. Para quê? Você já sabe quem é salvo. Eu não sei quem é salvo. Quem sabe quem é salvo é Deus. Não compete a mim saber. Eu simplesmente cumpro aquilo que as Sagradas Escrituras dizem, porque nós somos chamados a viver em obediência. E isso é tudo que nós temos. E nós cumprimos aquilo que foi dito. Não obedecemos porque nós somos bons, nós obedecemos porque este Santo Espírito nos conduz e nos capacita. Não por algo que ele viu em nós, mas por conta da sua misericórdia, como nós temos visto aqui. Então, as admoestações não são inúteis pelo fato de a salvação vir da eleição. Santo Agostinho também mostra que devem ser pregados tanto a graça da livre eleição e predestinação, como também as admoestações e doutrinas da salvação. De Bono Perseverante, capítulo 14 e versos seguintes. Depois nós vamos para outra questão de se somos eleitos. Condenamos, portanto, aqueles que, fora de Cristo, perguntam se são eleitos, e que sobre eles Deus decretou antes de toda a eternidade, pois deve ser ouvida a pregação do Evangelho, e deve-se crer nele, e deve-se ter como fora de dúvida que se alguém crê e está em Cristo, é eleito. Com efeito, o Pai nos revelou em Cristo o eterno propósito de sua predestinação, como ainda há pouco expus. Pelo que diz o apóstolo em 2 Timóteo,
primeiro capítulo, verso 9 e 10. Deve-se, pois, ensinar antes de tudo, considerar quão grande amor do Pai para conosco. Nos foi revelado em Cristo. Devemos ouvir o que o próprio Senhor diariamente nos prega no Evangelho, como ele nos chamou e diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E ainda, não é vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Mateus 18, verso 14. Então, aqui ele manifesta a condenação daqueles que fora de Cristo se perguntam se são eleitos e que sobre eles Deus decretou desde antes da eternidade essa eleição do qual os excluiu. Eles se colocam nessa situação já de réprobos. Eles mesmos manifestam a sua rebeldia para com o Senhor. Enquanto o Senhor está manifestando uma palavra de salvação, eles fecham seus ouvidos, eles negam se curvar diante daquele que é Criador sobre todas as coisas, daquele que enviou o nosso real Salvador, de Deus se encarnando e vivendo como homem, sofrendo o peso da ira de Deus na eternidade, na figura de Cristo Jesus. Deus manifesta em carne humana. Muitos nem reconhecem que Jesus Cristo é Deus, tá? As pessoas deturpam completamente as Sagradas Escrituras. Continua ainda dizendo: Seja, pois, Cristo o espelho, no qual contemplemos a nossa predestinação. Teremos um testemunho bastante claro e seguro de que estamos inscritos no livro da vida, se tivermos comunhão com Cristo e se Ele for nosso e nós dele, em verdadeira fé. Aqui a certeza de que nós pertencemos ao corpo. Nós pertencemos ao corpo se nós nos submetemos à sua palavra, se nós nos curvamos diante da sua palavra, se nós não negligenciamos sua palavra. Nós não estamos aqui para agradarmos homens, nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. Ainda que isso nos custe muito, nós fazemos aquilo que é estabelecido por Deus. Ainda que pessoas fiquem desagradadas com isso, mas nós manifestamos por intermédio das nossas vidas aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, de maneira que nossa desobediência aponta para quem é nosso Pai. Nossa desobediência, do qual nós continuamos a ser desobedientes, nós desobedecemos a Deus, mas nós obedecemos a nossa carne. Nós obedecemos os princípios básicos daquele que é o príncipe deste mundo. Então, não há como servir dois senhores, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos as trevas. Que você possa olhar para a sua vida e verificar se você de fato está na fé, se você de fato tem feito aquilo que as Sagradas Escrituras dizem, se você se delicia no que as Sagradas Escrituras dizem, ainda que isso gere dor no seu coração, você se coloca neste caminho estreito, sabendo que Deus será glorificado dessa forma, ainda que você tenha que negar muitas coisas que aparentemente para o mundo é lícito, para nós é tido completamente como repugnante, porque por essas coisas Cristo Jesus morreu para nos salvar. Continua: se somos eleitos, condenamos, portanto, aqueles que fora de Cristo, perguntam se são eleitos e que sobre eles decretou antes de toda a eternidade, pois deve ser ouvida a pregação do evangelho, e deve-se crer nele, e deve-se ter como fora de dúvida que se alguém crê e está em Cristo, é eleito. Com efeito, nos revelou em Cristo o eterno propósito de sua predestinação, como ainda há pouco expus pelo que diz. Eu li mais uma vez esse trecho para que isso fique bem memorizado na sua mente, para que você possa agora refletir acerca dessas palavras e você ter a firme convicção de quem é Deus e do seu plano eterno, do qual nós temos agora acesso a ele. Continua dizendo: seja, pois, Cristo o espelho no qual contemplamos a nossa predestinação. Teremos um testemunho bastante claro e seguro de que estamos inscritos no livro da vida se tivermos comunhão com Cristo e se ele for nós e nós dele em verdadeira fé. Tentação sobre a predestinação. Na tentação sobre a predestinação, que é talvez mais perigosa do que qualquer outra,
Console-nos o fato de que as promessas de Deus são universais para os fiéis, pois ele diz: Pedi e dar-se-vos-á, pois todo o que pede recebe. Lucas 11, 9 e 10. E finalmente, o que pedimos com toda a igreja de Deus. Pai nosso que estais nos céus. Mateus 6, 9. Fomos enxertados no corpo de Cristo pelo batismo, e de sua carne e do seu sangue nos alimentamos frequentemente em sua igreja para a vida eterna. Fortalecidos por essas bênçãos, segundo o preceito de São Paulo, recebemos ordem de operar nossa salvação com temor e tremor. Então, essa tentação sobre a predestinação, que é talvez a mais perigosa de qualquer outra. Nós pedimos para que Deus nos console, clamamos a Ele por entendimento, tendo a certeza de que Ele escolheu nos amar e nós repousamos neste seu imensurável amor. Que nós possamos nos deliciar nele. Sabemos que nada acontece fora da sua vontade, que Deus é bom e misericordioso e está pronto a salvar o mais terrível dos pecadores, do qual nós deveríamos individualmente reconhecer que todos nós somos os piores dos pecadores. Embora você não tenha pecado tanto quanto outras pessoas, não significa que esse poder maligno não estivesse em você. E se ele não se manifestou, é por conta da misericórdia de Deus que escolheu te preservar. Se ele te entregar a si mesmo, você será capaz de cometer a maior das atrocidades, tal qual você pode ver em qualquer jornal das 8, em qualquer manchete manchete do Instagram, né? Tem pessoas que não sabem nem o que é manchete mais, porque não tem mais jornal, né? E nós sabemos que era manchete isso, mas imagine que os atos mais repugnantes poderiam facilmente ser cometidos por nós se Deus não estivesse gerindo as nossas vidas e nos guardando. E peço para que Ele continue a te guardar, assim como Ele prometeu guardar um povo para si. O povo, enquanto estava entregue a si mesmo, ele não buscava a Deus. Somente depois, quando o Espírito agora se faz presente em nossas vidas, que nós somos regenerados e de fato podemos andar de maneira que Ele seja glorificado. Quando nós olhamos para esse espaço-tempo, olhamos para o Novo Testamento, para o Antigo Testamento, falando do Espírito agora vindo até nós, lembre-se que antes o Espírito também era presente, o Espírito nunca deixou de agir. Antes refreando o mal, mas não fazendo do homem sua morada. Agora nós somos moradas do Espírito Santo. Por isso que nós não olhamos no culto e clamamos para que o Espírito venha. Nós temos a certeza que ele já veio, que ele se faz presente em nós, que por isso que nós estamos ali cultuando a Deus, porque assim como aconteceu no episódio de Atos, agora será por toda a eternidade até que ele venha. Ele, não o Espírito, mas Jesus Cristo, na sua segunda vinda gloriosa. Vamos para os nossos 4 capítulos de hoje, capítulo 6 ao 9. Não vou me ater a ler de maneira integral. Ele aqui começa a abordar, estamos em Zacarias, capítulo 6, o penúltimo livro. Você vai ver os 4 carros de guerra, do qual ele começa a retratar do que se tratava por intermédio de cavalos. É bem interessante você olhar. Depois ele aborda Josué, que era o sacerdote. Talvez vocês olhem ali uma questão um pouco distinta, imaginem outro Josué. Não se atenha a isso. Josué era aqui o sacerdote daquele tempo sob o governo de Zorobabel. Capítulo 7, você vai ver a justiça e a misericórdia. Você vai entender algumas questões, porque isso é muito peculiar aos dias de hoje, né? Nós queremos ser vistos por aquilo que nós fazemos. As nossas obras não passam de trapos de imundícia. Muitas vezes nós fazemos coisas apenas para que homens vejam e não para que Deus seja glorificado. Olha o que estava acontecendo naquele tempo. Em 7 de setembro do 4º ano do reinado de Dário, aqui era aproximadamente 518, tá? Quando ele começa a mencionar essas datas. O povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem-Meleque e seus homens para buscar o favor do Senhor, e para perguntar aos profetas e sacerdotes do templo
do Senhor dos Exércitos. Devemos continuar a lamentar e jejuar no quinto mês, como temos feito por tantos anos? Em resposta, o Senhor dos Exércitos me deu esta mensagem: diga a todo o povo, diga a todo o seu povo e seus sacerdotes, durante estes 70 anos de exílios, vocês jejuaram e lamentaram no quinto e no sétimo mês. Mas foi de fato para mim que jejuaram? E mesmo agora não come e bebe apenas para agradar a si mesmo? Não é esta a mensagem que o Senhor proclamou por meio dos profetas no passado, quando Jerusalém e a cidade de Judá estavam cheias de gente, e quando havia muitos habitantes de Neguebe e das colinas de Judá? Então Zacarias recebeu esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: julguem com justiça e mostrem compaixão e bondade uns pelos outros. Não obriguem as viúvas, não oprimam as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres, e não tramem mal uns contra os outros. Seus antepassados não quiseram ouvir essa mensagem. Em rebeldia deram-nos as costas e tamparam os ouvidos para não escutar. Tornaram o coração duro, como pedra, para não ouvir as instruções, nem as mensagens que o Senhor dos Exércitos lhe enviou por seu Espírito por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos ficou tão irado com eles. Por que não quiseram ouvir quando eu os chamei? Não os ouvi quando eles me chamaram, diz o Senhor dos Exércitos. Como um vendaval os espalhei entre as nações distantes que eles não conheciam. Entre as nações distantes que eles não conheciam. Sua terra ficou tão desolada que ninguém sequer passava por ela. Transformaram sua terra desagradável, agradável num deserto. Transformaram sua terra agradável num deserto. Nós vemos aqui algo muito semelhante ao que acontece hoje. Nós estamos preocupados com questões que Deus não está ele não dá grande ênfase. Nós estamos preocupados a rituais formais em vez de ações que glorifiquem o teu santo nome. Naquele tempo não era diferente. Homens estavam buscando ali, no final das contas, seus interesses próprios, quando nós, enquanto corpo de Cristo, nós buscamos um interesse coletivo, um interesse do qual Deus estabeleceu na sua palavra, de maneira que glorifique o nome dele por intermédio do seu corpo. Você faz parte de um corpo. Quando você entender isso, tudo se tornará completamente distinto. Nós olhamos a salvação, óbvio, como individual, mas individual para pertencer a um corpo. Pertencendo a um corpo, eu faço parte desse corpo e agora não está mais restrito a mim mesmo. Tudo que eu faço reflete na vida do meu irmão. Você vivendo de maneira completamente discrepante do que as Sagradas Escrituras dizem, você dá margem para as pessoas olharem e falar assim: olha aí, é assim que as pessoas creem. Então a sua vida é um testemunho. Você não deve fazer as coisas meramente para seu deleite, mas sim para a honra e glória de Deus e glorificação do seu, das suas qualidades, que você possa ser temente a Deus e olhar para o que aconteceu no passado, para que você não repita os erros no presente. O capítulo 8, você vai ver as bênçãos do quais ele começa a, a manifestar. A partir do verso 6 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, no momento isso pode lhe parecer impossível, ó remanescente do povo, mas acaso é impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, podem ter certeza de que resgatarei meu povo dos lugares para onde foram levados, no leste e no oeste, e eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, fiel e justo, tal qual ele fez, culminando em Cristo Jesus, o grande marco, Cristo Jesus, ele morrendo na cruz para fazer um povo para si. Aqui retrata tudo isso. Verso 12. Pois bem, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, eu estava decidido a castigá-los quando seus antepassados provocaram minha ira e não voltei atrás, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, porém, estou decidido a abençoar Jerusalém e o povo de Judá. Portanto, não tenham medo. Isso é o que vocês devem fazer. Digo a verdade uns aos outros. Em seus tribunais pronunciem sentenças justas que conduzam à paz. Não tramem o mal uns contra os outros, não se agradem de fazer juramentos falsos. Odeio todas essas coisas, diz o Senhor. Verso 18. Esta é outra mensagem que recebi do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns habituais que vocês têm observado no quarto mês, bem como no quinto e no sétimo e no 10º mês, chegaram ao fim. Eles se tornarão festas de alegria e celebração para o povo. Portanto, amem a verdade e a paz. Verso 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Pessoas de nações e cidades de todo lugar virão a Jerusalém. Os habitantes de uma cidade dirão aos habitantes de outra: Venham conosco a Jerusalém para pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos adorar o Senhor dos Exércitos, estou decidido a ir. Muitos povos e nações poderosos virão a Jerusalém para buscar o Senhor dos Exércitos e pedir que ele os abençoe. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Naquele dia, 10 homens de nações e línguas diferentes agarrarão as barras das vestes de um judeu e dirão: Deixe que os acompanhemos, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Isso daqui está muito atrelado também ao que está escrito ali em Apocalipse 2, do 4 ao 11, e Apocalipse 7 ao 9. Você vai ver essas questões preponderantes ocorrendo em determinados momentos da história e ocorrerão no futuro também. Capítulo 9. Essa sentença do Senhor contra a terra de Hadrá, que é da cidade de Damasco, pois os olhos da humanidade, incluindo de todas as tribos de Israel, estão voltados para o Senhor. A destruição é garantida para Ramate, perto de Damasco, e para a cidade de Tiro e Sidom, embora sejam tão astutas. Tiro construiu fortalezas e tornou prata e ouro tão comuns quanto pó e lama nas ruas. Mas o Senhor despojará Tiro de seus bens e lançará suas fortalezas no mar. A cidade será consumida pelo fogo. Você vai ver sempre essa questão de fogo, nós já abordamos acerca disso. Nós vemos aqui então nesse capítulo o julgamento preciso de Deus contra aqueles que são inimigos de Israel. Depois você vai ver algo completamente marcante também, central no Novo Testamento. Essa profecia messiânica. Isso daqui é escrito cerca de 500 anos antes de Cristo, aproximadamente, arredondando, diz da seguinte forma: Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde. Vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos. Destruirei as armas usadas na batalha, e seu rei trará paz às nações. Aqui está escrito também no Novo Testamento, em João 12, verso 15. Nós vemos ali tido essa aplicação, João colocando como a concretização dessa palavra, que depois eles olhavam e falavam assim: ali estava acontecendo. Lembre-se que quando estava acontecendo, eles não conseguiam ter essa plena convicção, mas depois que todas as coisas acontecem, o Espírito os convence da verdade. Eles olham, João, o último dos evangelhos ser escrito, ele olha e fala que estava acontecendo aquilo que havia sido predito anos e anos antes. O rei montando no jumentinho, chegando de maneira humilde, vencendo a morte de maneira espalhafatosa, o escândalo da cruz. O rei se fez frágil e escolheu habitar na cruz para que você não habitasse eternamente no inferno. A salvação alcançada por mérito único e exclusivo de Jesus Cristo. Então não atribua nenhum mérito à sua salvação a si mesmo. Capítulo 9, verso 11 diz: Por causa da aliança que fiz com vocês, a aliança selada com sangue, livrarei seus prisioneiros da morte em um poço sem água. O Senhor escolheu nos salvar, Ele veio nos salvar, Ele vai nos salvar. Nós vivemos enquanto isso, nesse espaço-tempo, vivendo para a glória de Deus, crendo que Ele que nos dá suporte para encararmos a realidade desse mundo. Terminando os versos de hoje diz: Naquele dia o Senhor, seu Deus, salvará seu povo, como o pastor salva suas ovelhas. Eles brilharão em sua terra, como joias numa coroa. Medite ali também em João 10, que também retrata acerca disso. Nós vemos que aquele dia aconteceu, o Senhor veio, salvou o seu povo, do qual agora nós podemos reivindicar que nós somos povo de Deus, eleitos por Deus desde a eternidade, reconhecidos como filho pelo poder do Espírito, clamando a Ele para que Ele nos guarde, nos proteja e nos livre de todo mal, e que possamos viver para a honra e glória do seu maravilhoso e digníssimo nome. Que Deus seja louvado e exaltado. Amanhã nós continuaremos do capítulo 10 ao 13 e depois vamos para Malaquias e continuaremos. De forma que então faltam apenas 2, 3 dias, porque depois vai faltar um.
Dessa forma, encerraremos a leitura das Sagradas Escrituras. Glorificado seja o nome do Senhor, e creio que muitos de vocês já até terminaram de ler, porque quando vai chegando no fim, você dá aquele sprint final, e você já deve até ter lido, e você só está esperando eu falar sobre isso. Que o nome do Senhor seja louvado e exaltado em nós e apesar de nós. Tamo junto, um beijo no coração, que Deus continue nos fortalecendo. Fui, que eu tenho que dar aula daqui a pouquinho. Treine para a glória de Deus, viva para a glória de Deus. Fui!